Jeremias. Irmial. Capítulo 45. No quarto ano de Joiaquim, filho de Josias e rei de Alda, enquanto Baruque, filho de Nerias, estava escrevendo num livro as palavras ditadas pelo profeta Irmial, este lhe disse a seguinte palavra. Assim diz Yahweh, o Criador de Israel, a seu respeito, Baruque. Você disse: ai de mim, pois Yahweh acrescentou tristeza à minha dor. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Você deve dizer a ele: assim diz Yahweh: estou derrubando o que edifiquei e arrancando o que plantei, o país inteiro. Mas você está procurando grandes coisas para si. Pare de procurar essas coisas. Pois estou para trazer uma calamidade sobre todas as pessoas, e aonde quer que você for, eu lhe darei a sua vida como despojo. Jeremias. Irmial. Capítulo 46. Esta é a palavra de Yahweh para o profeta Irmial a respeito das nações. Para o Egito, a respeito do exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis, quando foi derrotado por Nabucodonosor, rei de Babilônia, no quarto ano de Joiaquim, filho de Josias e rei de Alda. Preparem seus escudos, o pequeno e o grande, e avancem para a batalha. Selem os cavalos e montem, ó cavaleiros. Tomem posição e coloquem os capacetes. Lustrem as lanças e vistam as cotas de malha. Porque eu os vejo apavorados. Eles estão recuando, seus guerreiros foram esmagados. Estão fugindo em pânico, seus guerreiros nem olham para trás. Há terror em toda a parte, o veloz não consegue fugir, nem os guerreiros conseguem escapar. No norte, junto à margem do rio Eufrates, eles tropeçam e caem. Quem é esse que sobe como o rio Nilo, como rios de águas turbulentas? O Egito sobe como o rio Nilo, como rios de águas turbulentas, e diz: subirei e cobrirei a terra. Destruirei a cidade e seus habitantes. Subam, ó cavalos, corram loucamente, ó carros. Que os guerreiros avancem. Homens de Cuxi e de Pute, que usam o escudo, e os ludins, que armam e usam o arco. Aquele dia pertence ao soberano rei, e ao dos exércitos, é o dia de vingança para ele se vingar dos seus adversários. A espada devorará e se fartará, e matará a sede com o sangue deles, pois o soberano rei, e ao dos exércitos, preparou um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade para buscar bálsamo, ó Virgem filha do Egito. Todos os seus remédios são em vão, pois não há cura para você. As nações ouviram falar da sua desonra, e o seu clamor encheu a terra. Pois guerreiro tropeça em guerreiro, e ambos caem juntos. Esta é a palavra que Yahweh falou ao profeta Irmial a respeito da vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para atacar a terra do Egito. Anunciem no Egito e façam uma proclamação em Migdol, façam uma proclamação também em Nof e em Tafnis. Digam: tomem suas posições e preparem-se, pois uma espada devorará tudo ao seu redor. Porque os seus homens fortes foram eliminados. Eles não se mantiveram firmes, pois eu, o Yahweh, os derrubei. Eles tropeçam e caem em grande número. Dizem uns aos outros: vamos. Voltemos logo ao nosso povo e à nossa terra, por causa da espada cruel. Ali proclamam: Faraó, rei do Egito, não passa de um barulho insignificante que deixou a oportunidade passar. Tão certo como eu vivo. Diz o rei, cujo nome é Yahweh dos exércitos. Ele virá como Tabor, que fica entre os montes, e como o Carmelo, que fica junto ao mar. Prepare a sua bagagem para o exílio, ó filha e moradora do Egito. Pois Nof se tornará um motivo de terror. Será incendiada e deixada sem nenhum habitante. O Egito é como uma bela novilha, mas mosquitos virão contra ela desde o norte. Até os seus soldados contratados são como bezerros gordos no meio dela, mas eles também deram meia volta e fugiram juntos. Não se mantiveram firmes, pois chegou o dia da sua calamidade, o tempo do seu ajuste de contas. O som dela é como o de uma serpente deslizando, pois eles vêm contra ela com força, usando machados, como homens que derrubam árvores. Eles derrubarão a floresta dela, embora pareça impenetrável.
pois eles são mais numerosos do que gafanhotos. São incontáveis. A filha do Egito será envergonhada. Será entregue nas mãos do povo do norte. E ao dos exércitos, o Criador de Israel, continua a dizer: Estou voltando a minha atenção para Amon, para Faraó, para o Egito, para as suas divindades e para os seus reis, sim, para Faraó e para todos os que confiam nele. Vou entregá-los aos que procuram tirar a sua vida, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e aos seus servos. Mas, depois disso, ela será novamente habitada, assim como no passado. Quanto a você, meu servo Iacove, não tenha medo, e não fique apavorado, ó Israel. Pois eu vou salvá-lo do lugar distante. E a sua descendência, da terra do cativeiro. Iacove voltará, e ficará tranquilo e em harmonia, sem que ninguém o faça ter medo. Não tenha medo, meu servo Iacove, pois eu estou com você. Vou exterminar todas as nações pelas quais o espalhei, mas não vou exterminar você. Eu o disciplinarei no devido grau. De modo algum o deixarei impune. Jeremias. Irmial. Capítulo 47. Esta é a palavra de Ial que o profeta Irmial recebeu a respeito dos filisteus, antes de Faraó atacar Gaza. Assim diz Ial: Vejam. Águas estão vindo desde o norte. Elas formarão uma torrente inundante. Inundarão o país e tudo o que nele há, a cidade e os seus habitantes. Os homens clamarão, e todos os que moram no país lamentarão. Ao ouvirem o som dos cascos dos seus garanhões, o estrondo dos carros de guerra e o barulho das suas rodas. Os pais nem mesmo voltarão para salvar seus filhos, pois suas mãos estarão enfraquecidas. Porque o dia que destruirá todos os filisteus está chegando, e eliminará de Tiro e Sidom todos os aliados que restarem. Pois eu, o Ial, destruirei os filisteus, aqueles que restaram da ilha de Caftor. Gaza ficará calva. Ascalon será silenciada. Ó vocês que restaram no vale, até quando continuarão a fazer cortes em si mesmos? Ah! A espada de Ial! Quando você vai parar? Volte para a sua bainha. Descanse e fique quieta. Como ela pode parar se Ial lhe deu uma ordem? Contra Ascalon e o litoral, é para lá que ele a designou. Jeremias. Irmial. Capítulo 48. Assim diz Ial dos exércitos, o Criador de Israel, a respeito de Moabe: Ai de Nebo, pois ela foi destruída. Quiriataim foi envergonhada e tomada. O refúgio seguro foi envergonhado e despedaçado. Eles não louvam mais a Moabe. Em Esbom tramaram a sua queda. Venham, vamos eliminar essa nação. Você também, ó Madmen, fique em silêncio. Pois a espada persegue você. Ouve-se o som de um clamor vindo de Oronaim, o som de destruição e grande ruína. Moabe foi arrasada. Suas crianças choram. As pessoas choram sem parar enquanto sobem a caminho de Luite, e na descida de Oronaim, ouvem-se gritos de aflição por causa da catástrofe. Fujam. Salvem a sua vida. Tornem-se como um junípero no deserto. Visto que você confia nas suas obras e nos seus tesouros, você também será tomada. E Quemós irá para o exílio, junto com os sacerdotes e os príncipes dele. O destruidor invadirá todas as cidades, e nenhuma cidade escapará. O vale será arruinado, e a planície será devastada, conforme Ial disse. Ponham um marco para Moabe, pois ela fugirá quando ficar em ruínas, e suas cidades se tornarão um motivo de terror, ficarão sem nenhum habitante. Maldito aquele que cumpre a missão de Ial com negligência. Maldito aquele que refreia a sua espada de derramar sangue. Os moabitas estão tranquilos desde a sua juventude, como o vinho que repousa sobre a borra. Eles nunca foram despejados de um jarro para outro, e nunca foram para o exílio. É por isso que o seu sabor continua o mesmo, e o seu aroma não mudou. Portanto, estão chegando os dias, em que vou enviar-lhes homens que os derramarão.
Eles os derramarão, esvaziarão seus recipientes e despedaçarão os seus jarros grandes. E os moabitas se envergonharão de Quemós, assim como a casa de Israel se envergonhou de Betal, que era a sua confiança. Como vocês se atrevem a dizer: somos guerreiros valentes, prontos para a batalha? Moabe foi destruída, suas cidades foram invadidas, e seus melhores jovens foram mortos. Diz o rei, cujo nome é Ial dos exércitos. A calamidade dos moabitas está prestes a chegar. A queda deles se aproxima rapidamente. Tenham compaixão deles, todos vocês, seus vizinhos, todos os que conhecem o seu nome. Digam a eles: como pôde quebrar-se a poderosa vara? O belo bastão? Desça da sua honra e sente-se sedenta, ó filha e moradora de Dibom, pois o destruidor de Moabe veio contra você, e arrasará os seus lugares fortificados. Pare à beira da estrada e observe, moradora de Aroer. Pergunte ao homem que está fugindo e à mulher que está escapando: o que aconteceu? Moabe foi envergonhada e ficou apavorada. Lamentem e clamem. Proclamem em Arnon que Moabe foi destruída. O julgamento chegou à planície, contra Olom, Jaaz e Mefaate, contra Dibom, Nebo e Bet de Blataim, contra Kiriataim, Bet-Gamu e Bet-Meon, contra Keriote e Bosra, e contra todas as cidades da terra de Moabe, as distantes e as próximas. O poder de Moabe acabou. Seu braço foi quebrado. Embriaguem-no, pois foi contra Ial que ele se enalteceu. Moabe se revolve no seu vômito, e é um objeto de zombaria. Não era Israel um objeto de zombaria para você? Será que ele foi achado no meio de ladrões, para que você balançasse a cabeça e falasse contra ele? Saiam das cidades e morem nos rochedos, habitantes de Moabe. E tornem-se como a pomba que faz seu ninho nas paredes do precipício. Ouvimos falar do orgulho de Moabe. Ele é muito arrogante. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho, da sua prepotência e da altivez do seu coração. Eu conheço a fúria dele, mas sua conversa vã não levará a nada. Eles não farão nada. É por isso que lamentarei por Moabe, clamarei por causa de todo o Moabe e chorarei pelos homens de Quireres. Com mais choro do que por Jazer, chorarei por você, ó videira de Sibma. Seus ramos viçosos cruzaram o mar, estenderam-se até o mar, até Jazer. Sobre suas frutas de verão e sua colheita de uvas, o destruidor se lançou. A alegria e o júbilo desapareceram do pomar e da terra de Moabe. Fiz secar o vinho dos lagares. Ninguém mais pisará uvas com gritos de alegria. Haverá gritos, mas não de alegria. Há um clamor desde Esbom até Eleale. Eles erguem a voz até Jaaz, desde Zoar até Oronaim, até Eglat-Selizia. Até mesmo as águas de Ninrim se esgotarão. Farei desaparecer de Moabe, aqueles que fazem ofertas sobre os altos sagrados e os que oferecem sacrifícios à sua divindade. Por isso o meu coração lamentará como uma flauta por Moabe, e o meu coração lamentará como uma flauta pelos homens de Quireres. Pois a riqueza que ele produziu acabará. Todas as cabeças estão raspadas, e toda a barba está cortada. Em todas as mãos há cortes, e nos seus quadris há pano de saco. Em todos os terraços de Moabe e em todas as suas praças só há lamentação, pois despedacei Moabe, como um jarro que é jogado fora. Como ela está apavorada! Lamentem! Como Moabe virou as costas envergonhado, Moabe se tornou um objeto de zombaria, algo que causa terror a todos à sua volta. Pois assim disse Ial. Vejam! Assim como a águia mergulha sobre a presa, o inimigo estenderá as asas contra Moabe. As cidades serão conquistadas, e as suas fortalezas serão tomadas. Naquele dia o coração dos guerreiros de Moabe será como o coração de uma mulher em trabalho de parto. Moabe será aniquilado e deixará de existir como povo, pois foi contra Ial que ele se enalteceu. O pavor, a cova e a armadilha esperam por você, ó habitante de Moabe. Quem fugir do pavor cairá na cova, e quem sair da cova será apanhado pela armadilha. Pois trarei sobre Moabe o ano da sua punição. À sombra de Esbom, os fugitivos pararão exaustos. De Esbom sairá um fogo, e do meio de Sion uma chama que devorará a testa de Moabe e o crânio dos guerreiros violentos.
Ai de você, Moabe! O povo de Quemós foi eliminado. Pois os seus filhos foram levados cativos, e as suas filhas foram para o exílio. Mas, na parte final dos dias, vou ajuntar o povo cativo de Moabe. Aqui termina o julgamento de Moabe. Jeremias. Irmial. Capítulo 49. Assim diz Yahweh a respeito dos amonitas. Por acaso Israel não tem filhos? Por acaso não tem herdeiro? Então, por que Malcã se apossou de Gade? E por que seu povo está morando nas cidades de Israel?